Olá, amigas e amigos. Aqui é Roberto Monteiro, do Brasil, Rio de Janeiro, no nosso 7º vídeo das crônicas da pandemonia, como batizamos. Esse vídeo nós batizamos de empatia e as dualidades pedagógicas da vida. Para iniciarmos, quero propor um exercício com você. Procure abstrair sua mente nesse momento e busque refletir, imaginar, se você nascesse e vivesse num mundo onde tudo fosse luz, não tivesse treva, não tivesse sombra, não tivesse nenhuma escuridão. A pergunta é simples. Você saberia que vive na luz? Complicado, né? Porque a realidade é, quanto mais o ser, a criatura, está em estádios evolutivos mais inferiores da existência, mais ele precisa de dualidades para compreender melhor a vida e para, principalmente, vivê-la melhor. Várias filosofias espiritualistas, esotéricas e até religiosas, ensinam que os seres passam, na sua evolução cósmica infinita de vida espiritual, de imortalidade que todos somos, individual e coletivamente, enquanto humanidade, vamos passando por outros reinos da natureza até chegarmos ao reino humano e vamos evoluir para outros reinos superiores depois do humano. Nosso princípio espiritual, infinito de vida, que é imortal, é a centelha divina que vem do Criador como uma pequenina semente, que vai evoluindo até a evolução majestosa para se transformar numa grande árvore espiritual. Nesse processo, vamos despertando sensações, noções diferenciadas, vamos adquirindo compreensões da vida, até que um dia, no nível humano, ela começa a se transformar em sabedoria cada vez maiores. E assim, a criatura vai entendendo sempre por si própria, dentro dela mesma, tudo o que a cerca, tudo o que ela é, na vida infinita espiritual que ela vive. E assim, todos vamos crescendo, evoluindo, progredindo de vidas inferiores até atingir estágios superiores. Mas para alcançar esses estágios, nós precisamos merecê-los, conquistando cada vez maiores níveis espirituais para que possamos chegar lá. Anteriormente, o humano, como eu disse, nosso psiquismo rudimentar, como sementes pequenas de seres, como eu disse, é uma analogia, passou pelo reino mineral, vegetal, elemental, passou pelo reino animal, passou pelo reino humano, e daí vai o quê? Anjo, depois arcanjo, dê o nome que quiser. É uma escalada de evolução grandiosa. É aquela escadaria da evolução espiritual infinita. Para chegar a isso, todos temos que passar por indispensáveis processos de vida, processos evolucionários, que são o progresso que o ser vai tendo. Desde as noções mais básicas do existir, do se relacionar, até nas trocas físico-químicas no reino mineral, depois no vegetal, despertando sensibilidades, a interação com outros seres, as trocas, o sentir, o gostar, o rejeitar, o afinizar, o desafinizar, etc, etc, etc. E como é que isso se dá dentro de nós em processo? Provando, vivendo, experienciando. Ali nós vamos descobrindo, experimentando, examinando, observando, questionando
analisando, estudando, concluindo, para chegar aos processos de conhecer mais, compreender mais, saber mais. Para quê? Para ter maiores amplitudes, melhores conceitos sobre a vida, sobre os propósitos dela e sobre os rumos que nós devemos tomar na vida. Tendo melhores rumos, nós vamos tomar melhores decisões, fazer melhores escolhas, ter planos, propósitos de vida cada vez maiores. Porque nesse nível que nós estamos, das coisas mais importantes que a criatura vai aprender é quando ela percebe que há consequências do que ela faz. São os resultados das suas escolhas, dos seus caminhos, de tudo. Tudo que queremos, tudo que fazemos, mais cedo ou mais tarde, tem resultado. E volta para nós. Lei da vida. Assim, faz parte de todos os processos que nós passamos de evolução, errar, acertar, se arrepender, sofrer, refletir, modificar, se autotransformar, amadurecer, etc, etc, etc. Sem isso, não há evolução, não há progresso que nos levem aos níveis superiores de vida que nós temos que conquistar para viver melhor. Nos altos estágios superiores, que nós, aqui na média, não atingimos, só um ser ou outro muito iluminado que aqui vem, que já vem de outras paragens, de outras dimensões vibratórias, vem mais por amor para nos ajudar, nós pequeninos. Nesses altos estágios, os seres conquistam o direito de passarem por outros processos menos problemáticos, menos dolorosos, com menos encrencas, até sem sofrimentos, que são outras necessidades que ele não tem mais. Mas até chegarmos lá, nos nossos níveis que vivemos aqui ainda, as dualidades são pedagógicas, didáticas, para ensinar mesmo. Sala de aula. Assim, nós provamos do prazer e do sofrimento. Provamos da alegria e da tristeza, da saúde e da doença, da pobreza, da riqueza, da felicidade e da infelicidade. E vamos colhendo os frutos dos nossos erros, dos nossos acertos, frutos das nossas decisões, escolhas e caminhos que tomamos, que são fruto dos conceitos que nós temos sobre a vida, que de vida após vida vão se transformando se nós vamos evoluindo e progredindo. Por isso a importância sempre indispensável da busca espiritual. Nossas escolhas, rumos, atos, obras, enfim, tudo que façamos nas nossas relações com a vida vão ter frutos, consequências, resultados que nos vão afetar. São processos de milhões de anos. Muito? Só instantes no grande infinito da vida, que na realidade é o pano de fundo de toda a existência. Assim, caminham os seres individualmente e caminham as humanidades como seres coletivos que são, rumos a Deus, nosso maior propósito, nosso maior objetivo, o reencontro da criatura com um Criador. Mas por muito tempo, muito tempo, os níveis inferiores fazem com que a gente já tenha noções de coisas lá de cima, mas ainda carregamos uma tralha de defeitos, fraquezas e vícios. Por isso, nós estamos no estágio de andar com um pé na treva, um pé na luz, um pé na treva, um pé na luz. Até o dia que a gente consiga tirar os dois pés definitivamente do lado da treva e passar para o lado da luz. Às vezes a gente tem uma recaída, bota um pezinho lá ao lado da treva de novo. Faz parte. Até que um dia a gente bota os dois pés
do lado de cada luz e não bota nem mais umzinho do lado de lá. Conforme vamos afastando dessa linha divisória, é a evolução para atingir aqueles níveis superiores que acabamos de falar, de não precisarmos mais das encrencas que ainda temos que enfrentar aqui. Porque aqui aprendemos o básico da vida. Quem somos, de onde viemos, e não é para onde vamos, não. É para onde devemos ir. E para onde vamos, nós sempre vamos para algum lugar. Enquanto a gente fizer um monte de porcaria, nós só vamos parar em resultados de porcaria. Então o que a gente tem que aprender é para onde nós devemos ir. Porque começamos a aprender o que é certo e errado a fazer na vida. E os processos afins desse sentido de sempre evoluir na existência. Então, todos os aprendizados, das coisas menores, mais insignificantes até os grandes eventos, têm muita importância, é verdade. Mas no nosso nível, muito importante são alguns processos que nós estamos vivenciando. E um deles é, repetindo o que eu falei agora, saber que tudo que fazemos na vida volta para nós. Entender que aquilo que fazemos aos outros, em primeiro lugar, estamos fazendo a nós mesmos. Que a energia que saiu daqui para movimentar uma ação, seja ela boa ou má, ela ilumina ou ela envenena a nós em primeiro lugar, porque nós somos a fonte dela. Portanto, gosta de você? Então, goste do próximo, que é a mesma coisa. Aqui, nós vamos aprendendo isso porque Terra ainda é um planeta semi-primitivo. Escola, hospital, reformatório de alma, como costumamos dizer. Onde os seres inferiores têm muitos sofrimentos, muitos problemas e encrencas para vivenciar. Por isso, nós aqui precisamos demais uns dos outros para vencermos, superarmos as dificuldades que a vida tem. Porque assim nós vamos conseguir viver melhor. Por isso, é indispensável aprender, saber viver bem, conviver com os outros, civilizadamente, harmonicamente, conviver com respeito, educação, tolerância, com paz, com cooperação, solidariedade, fraternidade e outras atitudes congêneres dessa. E isso o ser começa a descobrir desde quando ele era semi-macaco, na Idade da Pedra. Porque os seres começaram a se juntar, não só em famílias, depois em clãs, em aldeias, foram transformando em pequenos agrupamentos até formar povos, nações, impérios, com interesses comuns àqueles seres que unidos conseguiam conquistar, construir, viver melhor do que isoladamente. Mas é isso que nós vemos hoje em dia na maioria? Convivência com respeito, educação, tolerância, fraternidade, compreensão, paz, etc. É isso que faz a maioria? Ou predomina ainda aqui o ego, o egoísmo, a egolatria? O ser tinha que refletir melhor sobre o que é que ele faz, o que é que ele quer. Porque como precisamos viver em sociedade, não é? Precisamos. Você quer viver em sociedade, precisa viver em sociedade, é preciso respeitar as leis, as convenções dessa sociedade. Mesmo que nós sejamos contra, porque conviver com os outros, viver em sociedade, é isso. A maioria convencionou uma coisa, todos têm que respeitar. Ah, mas você é contra alguma coisa? Tudo bem, tem o direito, mas tem o dever de provar que está certo e de levar a maioria a se convencer disso e a mudar as convenções e as leis. Enquanto isso, para viver no meio dos outros, daquela sociedade, aquela comunidade, aquela civilização, temos a obrigação de respeitar as convenções e as leis que ela fizeram. Não é isso?
Por quê? Nosso direito acaba quando começa dos outros, um ditado muito, muito antigo. Não aceita? Tudo bem, vai viver como eremita. Arruma um mato, uma floresta e vai viver lá no meio da floresta do mato. Porque se é para viver em comunidade, com as coisas que a comunidade, que a sociedade, que a civilização oferece, é obrigação respeitar aquilo que se convencionou. Há poucos dias tivemos exemplos bem interessantes e duais, a dualidade com relação a isso. O tenista que eu acho que é o número 1 do mundo, né, o sérvio, se eu não me engano, Novak Djokovic, jogando uma partida, ele se irritou com ele mesmo, uma das bolas que ele tirou, achou que não estava boa, ele jogou para trás, com a raquete. Sem querer, ele acertou uma árbitra de linha, né, que fica vendo as bolas que se caem fora ou dentro dos limites da quadra. Claramente deu para se ver que ele não fez aquilo de propósito. Ele jogou a bola para trás, ele não estava nem olhando, ele foi lá preocupado, mas ele acertou o rosto da moça. Qual foi o resultado? Ele foi eliminado do torneio. Para muitos foi um exagero. Para mim também foi, que deu para ver claramente que aquilo não foi intencional. Que ele perdesse pontos ali no jogo, até, né, um set inteiro, sei lá, outras punições poderiam ter, porque ele não foi cuidadoso. Mas a exclusão dele foi muito séria. Ele mesmo achou isso. Mas ele é um tenista profissional. É uma pessoa civilizada. Ele acatou a decisão dos árbitros, pediu desculpas e se retirou. É o número 1 do mundo do ranking. No mesmo dia que isso estava acontecendo, deu notícia, saiu na internet, que um voo teve que ser esvaziado porque uma mulher, acho que foi nos Estados Unidos, encrencou e disse que não ia usar de jeito nenhum máscara dentro do avião. E ficou lá discutindo e falando e botando gotículas, né, para fora da sua respiração, da sua fala, e acabaram esvaziando o avião. O voo foi suspenso. Nos mesmos dias, estava dando notícias de bares lotados, praias lotadas, das pessoas sem máscara, desrespeitando a lei que estava vigendo. Dias depois, no esporte, numa corrida de kart, um piloto foi posto para fora da pista, um choque lá com o outro. O homem ficou descontrolado. Ele pegou o para-choque do kart dele, que quebrou, bateu, ficou na beira da pista, esperando o cara que ele estava com raiva passar e arremessou o para-brisa em cima do kart do outro, em alta velocidade. Totalmente descontrolado. Depois foi para os boxes, no acabou a corrida, foi bater no cara. Conclusão, ele foi excluído. Ele mesmo disse, depois pediu desculpa, disse que ele foi insano e que não iria mais disputar. Graças ao bom Deus, porque o sujeito é um perigo. Ele poderia ter matado não só aquele que ele jogou o paralama em alta velocidade, poderia ter provocado um acidente com vários carros. Olha o que é o descontrole humano. Não é? Assim, comportamentos primitivos é que são a resposta, são a explicação para nós vermos os incontáveis absurdos, desumanidades, barbaridades, explorações, escravizações, manipulações, enganações, etc., que nós vemos, não só na pandemia, mas na vida como um todo. Porque a pandemia, eu já falei, só espelha o que é a nossa humanidade atual. Se as doenças de uma criatura espiritual, esotericamente falando, sabemos que fomos nós que criamos, se não nessa vida, mas em outra, uma doença coletiva, uma pandemia, espelha também uma doença coletiva de alma dessa humanidade. Esses absurdos, essas barbaridades, esses comportamentos primitivos são aqueles que não qualificam esses seres a viver vidas superiores, com menos problemas ou sem problemas e sofrimentos. Por quê? Porque os seres ainda assim precisam deles, do problema, da encrenca, da dor, do sofrimento, para aprender a viver em níveis superiores. Eles, do jeito que estão, não têm condições numa nova terra, de uma nova era, mais evoluída, mais feliz.
Assim, deu para entender? Por que um mundo onde hajam ainda essas dualidades, elas são didáticas, são pedagógicas, sim, porque num papel que o nosso planeta tem, escola, hospital e reformatório de alma, é a dor e o sofrimento uma espécie de homeopatia da alma, do semelhante coroando o semelhante, dentro do karma que constituímos e do dharma que temos que cumprir agora. Seres doentes primitivamente assim nas suas almas, para compreender o que fazem, o que fizeram, têm que sentir na própria pele o que fazem e o que fizeram aos outros. O que vivem, o que passam, o que sentem os outros seres, as outras criaturas com que ele convive, somente aquelas que ele afetou negativamente. Para quê? Para compreender aquelas leis básicas da vida que nós fizemos. Para ter empatia. Para ter compreensão. Para ter solidariedade e outros sentimentos nobres afins a esse. Então, por que neste mundo ainda tem racismo, violência, enganações e outras coisas assim, ruins? Porque ainda temos aqui racistas, violentos, enganadores e congêneres. Simples assim. Eles precisam sentir na própria pele aquilo que ainda carregam de doença de suas almas. Então, a pandemia trouxe muitas provações, privações, grandes até, para muitos. E como é que nós estamos diante disso tudo, do sofrimento da dor alheia? Sensibilizados diante dessas dores, problemas, desgraças e até desespero dos outros? Ou estamos indiferentes? Estamos sentindo e estamos agindo ou só sentindo? Passar pelas coisas é que leva a empatia nesse nosso nível. Tanto é que eu pergunto, quem é que mais ajuda quem mais precisa? Quem? São dois tipos de pessoas, que na realidade acaba sendo no fundo uma coisa só. Aqueles que já são bons de coração, de sentimento, né, de empatia, ou aqueles que são os mais necessitados. Porque você veja, o indigente que está na rua, ele divide o último pão com um amigo que está passando fome também. O pobre que está lá numa comunidade carente, pobre numa favela, ele divide a coisa com o outro, porque ele passa pela mesma dor, sofrimento, um dia um, outro dia o outro, um dia um, outro dia o outro. Ele compreende, sente, isso é ter empatia. A empatia se foi a mais presente na vida quando a gente compreende o frio terrível que o outro passa quando já passamos por ele. A fome dolorosa que o outro passa quando já passamos por ele, por ela. O abandono, o desengano, o desespero, a traição, a enganação, quando já passamos por ela. Se não passamos, não compreendemos totalmente, seja nessa vida ou seja em outra. Por isso que o caminho dos dois era a mesma coisa, porque mesmo aquele que já é bom de coração é às vezes aquele que não passou nessa vida, mas já passou em várias outras, por aquelas dores, por aqueles problemas. E hoje, mais evoluído, o coração dele ele é bom, mas ele precisou passar pelos mesmos processos, se não nesta encarnação, em outra ou em outras várias até. Porque empatia é saber se colocar no lugar do outro, mas principalmente não sendo como você é, sendo como o outro é, procurando compreender seus problemas, suas dores, a vida que ele teve, que ele tem. Sentir, então, a dor do outro já é um passo à frente do que aquele que não sente nada e às vezes nem se importa com o rastro de dor, de lágrimas, de sofrimento que ele mesmo provocou nos outros. Mas melhor do que sentir é agir, a ação nobre para ajudar aquele que está com problema. E a pandemia, ela tornou mais flagrante desigualdades, injustiças, carência de várias coisas. E levou as pessoas a atos completamente diferentes. Pessoas que enganaram, roubaram, tiraram o auxílio dos outros, auxílio de governo.
Criaram quadrilhas para isso. Políticos roubaram dinheiro que era para assistir pessoas na pandemia. Você sabe que tem médicos que eram de família rica e que simplesmente largaram a medicina enquanto a pandemia não acabasse? Para não enfrentar, não estar lá junto com outros? Em compensação, outros estão sendo e foram grandes heróis, médicos, enfermeiros, cientistas. Um caso de um médico americano que me emocionou. Ele tinha se há pouco tempo ele se aposentou, 70 e poucos anos de idade, muitos anos de medicina. Ele pegou tudo dele de novo e se apresentou para trabalhar, para atender, porque sabia que ia faltar médico. Já estava aposentado, 70 e poucos anos. Pegou a Covid e morreu. Olha a recepção desse homem no céu. A dor da família nossa aqui, nossa emoção é grande. Mas olha que galhardia de nobreza espiritual teve essa criatura. Que coisa que ele deve ter superado do seu passado. Como eu disse, não tem jeito. Como todos aqui precisamos muito dos outros. E como aquilo que damos à vida volta para nós, pois a vida, Deus, o universo, chame como quiser, só nos dão de volta exatamente aquilo que damos a ela. Então, fundamental e indispensável, pois temos que entender que fazer o que fazemos ao próximo é igual a fazer a nós mesmos. Por quê? O que é que anima a minha vida? É a existência, a presença de Deus dentro de mim. E o que é que anima a sua vida? É a mesma coisa. Então, se eu fizer uma oração por você, te der uma esmola, uma comida como você estiver necessitado, ou se eu te fizer um mal, te der um chute na canela, eu estou afetando a divindade que está dentro de você, em última instância. Mas não é o mesmo Deus que está dentro de mim? Todos estamos mergulhados no grande mar da vida da divindade, que é a única vida macro, na qual todos somos, na realidade do fundo. Então, fazer a nós mesmos é igualzinho a fazer ao outro, porque Deus está dentro do outro, é o mesmo Deus que está dentro de mim. Tudo, todos, fazendo assim, vamos compreender o que um espírito de Milanês, pela mediunidade de João Nunes Maia, disse como uma grande frase num dos seus livros. Um dia nós vamos compreender que o nosso próximo somos nós mesmos, numa outra dimensão. Entendeu? Tudo que falamos hoje nesse estudo? Se não entendeu, basta lembrar daquela musiquinha São Francisco de Assis, que diz, né? O hino São Francisco de Assis. Estamos no período que comemoramos o nascimento dele, 4 de outubro. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E para quem ainda não entendeu, basta, única e exclusivamente, lembrar que o maior ensinamento que Jesus disse que era o top de linha era o amor. Legou ao amor o tudo todo. Amar a Deus sobre todas as coisas. O grande propósito da existência. Buscar Deus sempre. Pelo alto progresso, pela alta evolução espiritual. E amar teu próximo como a ti mesmo? Por quê? O que eu falei ainda agora. É o mesmo Deus que está aí dentro de você, que está dentro de mim. Amar-te é amar a mim mesmo. Fazer-te mal é fazer mal a mim mesmo. Então, muito mais que uma coisa religiosa ou espiritual, é uma coisa técnica. O Mestre Jesus sabia muito bem disso. Não é? Pense nisso. Seja feliz. Deus em mim, saúde a Deus em vós. Namastê.